do Febraban Cases. E só dando um informe que vocês podem saber todo o mapa do que está acontecendo aqui no aplicativo da Febraban Tech. Vocês podem ver no verso do crachá de vocês e também pelo site febraban.com. Também acompanhar sobre o trânsito, como vocês podem entender tudo o que está acontecendo em volta também. Agora vamos dar continuidade aos debates dessa tarde, que está repleta de muita inspiração, gente. O painel que nós vamos acompanhar agora se chama IA Escalável e Responsável. Eu quero chamar aqui ao palco nossos palestrantes. Eu vou começar aqui pela Juliane Paulista, que é executiva do Banco do Brasil. Palmas para ela. Pode vir ao palco. Quero chamar também o Marco Pereira, que é superintendente de auditoria interna no Banco Votorantim. Palmas para ele. Quero chamar também Henrique Arutin, que é superintendente de Data e AI no Banco Bradesco. Vou chamar também o Guilherme Araguchi, que é superintendente sênior de dados IA, Customer Insights e Inovação na Bradesco Seguros. Palmas para ele. Quero chamar também Luiz Humberto, que é superintendente de tecnologia no Banco do Nordeste. E para mediar essa conversa maravilhosa, eu quero chamar aqui a Thelma Luqueta, que é sócia da EY em Financial Services da Latam. Boa tarde. Como estão todos? Espero que todo mundo tenha almoçado, esteja tranquilo aqui para falar de um tema tão relevante, que é o tema de governança de IA responsável e escalável. Pessoal, essa é uma agenda que vem ganhando cada vez mais relevância por conta do hype de IA. E a gente vem cada vez mais... Eu estou me escutando aqui e não está funcionando. Eu vou tirar e depois eu escuto os convidados. A gente vem cada vez mais trabalhando essa agenda diante de uma complexidade, diante de uma tempestividade, diante de uma urgência do tema de tecnologia, um dos temas de tecnologia exponencial. A gente sabe que a tecnologia ela vem avançando cada vez mais rápido e a gente tem que acompanhar essa jornada. Então, quando a gente não tem isso de uma forma governada dentro da nossa instituição, a gente corre vários riscos, né? Então, o objetivo hoje é contar para vocês um caso de uso, o caso de uso que a gente fez com o Banco do Brasil. É uma jornada bem intensa de IA responsável e escalável que foi feita, mas também nós quisemos trazer aqui outras instituições para mostrar para vocês que não importa eu ter diferentes níveis de maturidade, ou mesmo o porte da minha organização, ou mesmo a minha prontidão ao risco. O que importa, na verdade, é começar essa agenda, porque o tema de IA ele chegou muito forte. E uma vez que a gente dissemina, né, isso dentro da nossa organização, isso fica cada vez mais difícil de ser monitorado. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui um caso de uso real. Espero que vocês gostem aqui da discussão. Então, muito obrigada a todos os meus convidados. Obrigada pela gentileza de estarem aqui, a disponibilidade. Eu vou começar aqui. Já passamos pelo nome dos nossos convidados, mas eu vou começar aqui falando para vocês de uma jornada que ela começa desde a governança de dados. É uma jornada padrão, que se a gente não tivesse alicerce muito bem fundamentado, a gente tem muita dificuldade de fazer o próximo passo, que é a governança da IA generativa. Então, qual é o ponto aqui, né? Quando a gente mostra para vocês essas etapas, a gente está falando, né, etapa 1, de fundamentar realmente essa estrutura, né? Trazer políticas, trazer segurança, qualidade e, sim, trazer o compliance para essa discussão. Quando a gente parte, né, para a evolução de governança de dados orientadas para IA, a gente fala da preparação dos dados, a definição de princípios éticos e também de uso,
Passando para a governança específica de A, a gente vai para uma estrutura de motores de decisão e uso de modelos, gestão de riscos, vieses, impactos e proteção de dados sensíveis. E aí sim a gente chega na governança de A generativa, que sim a gente implementa todo um processo que é o pré-ciclo e o ciclo de vida de todos os ativos de A que são gerados dentro da organização. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Eu vou soltar um vídeo. Esse vídeo vai ficar rodando para vocês enquanto eu vou começar a discussão, mas tem um QR Code que vocês podem escanear, que ali tem um paper que foi escrito a 3 mãos, e o IBM Banco do Brasil, para que depois vocês leiam esse caso de uso. Então, fica lá o QR Code para depois vocês tirarem uma fotinho e registrar. Bom, vamos lá começar a discussão. Julie, começa contando para a gente um pouquinho dessa jornada, né? Como foi a jornada de vocês, do fortalecimento da governança tradicional? A gente começou uma jornada com vocês desde 2018, né? Então, acho que é importante contar como foi esse alicerce, como foi essa estruturação, até a gente chegar agora na governança de A generativa. Como já foi dito aqui em outros painéis pelos executivos do Banco do Brasil, a gente já tem mais de 700 modelos rodando nessa esteira. Né? Então, conta para a gente aí os desafios dos aprendizados, por favor. Gente, boa tarde a todos, todas que estão aqui nos acompanhando. Um prazer, viu? Estar aqui, Thelma, com os nossos colegas aqui, nossos parceiros, né, da indústria, dividindo um pouquinho com vocês, né, falando de governança. A gente nunca falou tanto de governança, de inteligência artificial, né, como nos últimos 2 anos. Dado a necessidade e a questão estratégica mesmo, né, que essa temática vem tomando. E eu acho que você mostrou ali, né, Thelma, na tua fala, essa jornada macro, né, algumas etapas dessa jornada. E a nossa jornada no banco, ela seguiu muito essa jornada evolutiva, né, que a gente pode dizer assim. A gente começa, né, a trabalhar com IA no banco já desde 2013, então, quando começamos ali a fazer, né, os primeiros ambientes de Big Data, aplicar as primeiras técnicas, já começar a utilizar a IA no chat, para interação com o cliente, enfim. E a gente veio evoluindo isso, né, alguns marcos nessa jornada para nós são a constituição no banco de uma unidade para tratar esse tema, né, então hoje eu trabalho nessa unidade que é a área de inteligência artificial e analítica do banco, e isso nos permitiu também ganhar escala, né, e velocidade nessa implementação. Depois a gente começa a estruturar a governança de dados, e acho que, para quem trabalha nisso há mais tempo, né, a gente começa essa jornada muito com um foco regulatório, compliance, né, na questão de LGPD, e questões também, né, na necessidade da gente centralizar todos esses dados dentro de um ambiente único, né, seja um data lake ou outros tipos de ambiente, para que a partir disso a gente possa gerar os insights e fazer os produtos de dados, mas a gente começa a tratar a governança de dados agora como um aspecto muito mais estratégico, né? A gente vem aumentando a quantidade de dados gerenciados, governados. No mundo, eu estava vendo uma estatística esses dias, de que nos últimos 10 anos nós aumentamos em 15 vezes a quantidade de dados gerados, né? Uma estatística do IDC. Ou seja, a gente tem muito dado para gerenciar, a gente precisa de capacidade, né, de ambientes que suportem isso, de uma arquitetura fluida para isso, mas a gente precisa também que esses dados eles tenham qualidade para que esses insights eles possam gerar de fato valor ao negócio, né? E esse foi um segundo grande marco da nossa jornada, definir o nosso modelo de governança de dados e como que nós íamos trabalhar isso dentro do banco. Depois a gente parte para um movimento muito focado na cultura, que é outro pilar fundamental, né, dessa transformação que todas as empresas estão buscando. No banco não é diferente, a gente precisa fazer o upskilling, o reskilling das pessoas. No banco a gente tem uma particularidade porque nós contratamos por concurso, então a pessoa ela entra pelo concurso, ela faz uma jornada dentro do banco e a gente precisa fazer essa capacitação, né, ao longo dessa jornada. Nós não contratamos profissionais prontos no mercado. Então, por isso, a gente tem essa veia da educação como um grande valor para nós. E aí a gente começa, então, a fazer esse movimento muito grande de cultura, de disseminar, de escalar soluções também, porque, apesar da nossa área ter no nome inteligência artificial e analítica, não é um tema que está somente na nossa área, né? A tecnologia está transversal em várias áreas do banco e várias áreas também desenvolvem produtos e colocam isso dentro de uma esteira governada.
E, por fim, a gente tem uma fase que é a fase que a gente está agora, né, de escalar, gerar valor com tudo isso, principalmente utilizando aí a IA generativa, que veio, né, com uma técnica para nos dar mais velocidade, democratizar, né, o uso da IA em todo o banco e nos dar também sustentação nesse movimento gerando valor ao negócio. Então, são marcos da jornada, mas a mensagem principal disso é que é uma jornada evolutiva e que a gente não perde, né? Assim, aqueles blocos iniciais são realmente como building blocks que a gente vai crescendo em maturidade e evoluindo rumo a uma IA que seja responsável, sustentável e gere valor para o negócio. Perfeito, Júlia. Agora queria abrir para os nossos convidados aqui. Henrique, por favor, como é que está essa jornada dentro do Banco Bradesco? Você pode dar alguns exemplos para a gente, por favor? Muito bem. Consegue me ouvir? Okay. Obrigado pelo convite, Thelma, colegas da Febraban e todos os participantes aqui. Aqui no Bradesco a gente começou há cerca de 10 anos atrás, nossa jornada de IA, muito similar ao que a Juliana trouxe aqui. E passou por muito aprendizado, muitos erros. No começo é muito mais experimental, que hoje a gente está com muito mais maturidade. O nosso principal case divulgado é a BIA, né, a Bradesco Inteligência Artificial, que é o nosso assistente que nasceu para ajudar funcionários dentro da empresa, dentro das agências, e expandiu para os nossos clientes. Esse foi um primeiro aprendizado da jornada, né? Teste dentro de casa, amadureça. Tudo que é novo, tecnologia nova, tem coisas que a gente não conhece, tem barreiras que a gente vai encontrar que não sabe que existem e precisou ser construído. E depois disso a gente ganha confiança e vai para campo e escala de forma responsável, né? De lá para cá foram vários outros cases. Machine Learning, que é um tipo de IA tradicional, a gente já faz há muito tempo, né? Nas áreas clássicas de crédito, risco e outras, CRM, por exemplo. E tem toda a maturidade que nos é imposta também pelo regulador, de validação de modelos, garantias de dados, e acho que a construção de plataformas foi essencial para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, a gente tem uma plataforma de dados que passou por também reorganizar dados de origens sistêmicas. Hoje a gente se inspira no Data Mesh ou Data Fabric, né, para a gente ter produtos de dados por domínios que a gente possa consumir em cloud. Então, a plataforma de dados em cloud é um ponto. A gente criou uma plataforma de IA que facilitou o que a gente está fazendo agora, que é o case mais recente, que é a BIA já usando o IA generativo. A gente usava a tecnologia da IBM Watson, trocou agora para a OpenAI e outras que estão por trás ali. E só foi possível isso porque a gente criou uma plataforma interna de IA sobre a plataforma de dados, né? E a gente falou um pouquinho aqui de plataforma de decisão, a gente também tem uma nossa que compõe esse ecossistema de plataformas para que a gente possa usar dado da melhor forma, com IA, e com decisão em tempo real, melhorando a experiência em vários pontos de contato. A gente tem casos de back-office, de redução de tempo de atendimento, olhando para normativos e documentação extensa, facilitando a vida do atendente, né? Muitos copilots internos que a gente já está experimentando e alguns já rodando. Então, é isso por enquanto. Obrigada, Arutin. Luiz, você pode contar um pouquinho como que está a jornada de governança dentro do Banco do Nordeste, por favor? Estão me escutando? Tudo certo? Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar aqui os painelistas, né? Obrigado pelo convite, Thelma, cumprimentar o Guilherme, Marco, Juliana, né? E cumprimentar todos que estão aqui, principalmente os colegas do banco que estão aí prestigiando, né, no palco. Estou vendo um tchauzinho já por ali, viu? O Banco do Nordeste é um banco de mais de 70 anos, é um banco criado por lei, né, constitucional. Ele aplica o Fundo Nacional, né, do Desenvolvimento do Nordeste, o FNE. A gente chegou a aplicar mais de 60 bilhões de reais na região. O banco também tem um dos maiores programas de microcrédito da América Latina, o Crédito Amigo e o Agroamigo, que juntos já aplicaram mais de 20 bilhões. E tudo isso se sustenta em cima de uma ideia de transformar a vida das pessoas, né? O nosso papel não é só aplicar para desenvolver ou aplicar para ter retorno financeiro. O nosso papel é bem maior. A gente tem um papel de transformação social muito importante na região. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o banco tem uma gama de clientes muito especial, né? A gente está falando daquele cliente que a gente vai, né, do alfinete ao foguete, tá? A gente trabalha com eles para construir, desde o princípio, esse crédito. E essas informações são vitais para o banco. Então, o banco, há mais de uma década, ele trabalha nesse movimento de dados, né? Ele se estruturou em 2021, tem uma área que trabalha essa parte de governança de dados, tem um suporte a isso, e ano passado a diretoria do banco decidiu
transformar esse tema num tema cada vez mais dentro da estratégia da instituição, e criou um projeto estratégico, que é a nomenclatura que a gente usa lá, que é o projeto que a gente acompanha, a diretoria particularmente acompanha em cada reunião a evolução desse caso. E nesse processo a gente contratou a Ernst Young, né, para nos dar esse reforço na parte de governança de dados, e a partir disso a gente está buscando encontrar todo o potencial e o diferencial que a gente precisa para ajudar essas pessoas, né, no nosso papel de desenvolvimento social, ajudar essas pessoas a encontrar, né, o seu caminho como banco, como instituição e como agente, o grande agente de desenvolvimento da região, né? A jornada nossa de governança de dados, estruturando isso, a ideia também é a gente estruturar a governança de IA, né? Nós temos muitas ações relacionadas com IA nos motores de crédito, a gente tem muita ação de IA, né, para desempenho e performance, mas não é só isso, né? A gente tem buscado mais, né? E o nosso papel aqui da Oravante, dentro como instituição pública, a gente não só trabalhar no desempenho e performance, mas também evoluir, né? Como bem disse a Juliana, a gente tem, você usou aí os building blocks, né? Eu digo lá as escadinhas, né? A gente cada vez mais perseguir um movimento de uma IA governável, uma IA que seja responsável, transparente, né? E segura, né? Com ações de conscientização que levem não só nossos usuários, como também os nossos clientes a apostarem nessa ideia, tá? Perfeito, Luiz, obrigada. Vamos lá, vou para o Marco? Vamos lá, Marco. Você com o chapéu de auditoria interna, conta para mim como é que foi essa jornada do Banco Votorantim e a importância, né, da auditoria já sair na frente, fazendo os controles, monitorando toda essa jornada aí, para que o Banco Votorantim pudesse trabalhar com mais liberdade dentro de uma agenda tão exponencial como é a agenda de IA. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Thelma, pela participação aqui com os colegas. A Julie mencionou que falou assim, nunca se ouviu falar tanto de governança de IA numa agenda de FEBRABAN, e eu, como bom auditora, fico muito contente com isso. É importante que todos fiquem preocupados, que todos fiquem atentos aos riscos, né? Afinal, é isso que a gente, vendo a aceleração e da maneira como isso vem crescendo, se a gente não tiver uma governança adequada, realmente a gente daqui a algum tempo vai ficar a pé sem de fato conseguir utilizar da melhor maneira, né? E diferente dos colegas, né, como você mencionou, vou trazer até, dar um detalhamento mais olhando para a auditoria interna, né? O Banco BV tem várias iniciativas semelhantes às dos colegas, mas quando a gente iniciou com a IA generativa, lá no início, a gente foi um dos primeiros que foi buscar estudar, avaliar, entender, até porque a gente sabia que isso iria acelerar de maneira absurda, como já vem acelerando, e a gente teria que ter não somente condições de utilizar da melhor maneira para a auditoria interna, mas também ter condições de auditar. Todos esses processos que os nossos colegas estão dizendo, os auditores têm que ir lá e auditar e ver se de fato está sendo utilizado e aplicado da melhor maneira. Então, quando eu olho para a jornada do BV, da auditoria do BV especificamente, a gente iniciou trazendo, como um bom auditor novamente, políticas claras, definições estruturadas, de uma maneira ética, olhando sempre para a segurança. A gente foi buscar o apoio da UI para construir um framework de riscos, para conseguir termos condições de avaliar e conseguir, de fato, treinar esse auditor para ele saber do que a gente está falando e ele ter condições de auditar as áreas, né? Um ponto que, né, como a gente se preocupa um pouco com os novos riscos emergentes que têm surgido com isso, além do risco de segurança que tem aumentado gradativamente, a gente também tem uma preocupação com a escalabilidade, né? Tem muita gente utilizando IA de maneira não governada ou não declarada dentro da instituição, né? A gente conhece bem aqui o pessoal aqui de tecnologia, os famosos Shadow IT, a gente pode ter um boom de inteligência artificial, os Shadow IA, talvez, sem controle, sem governança, e um monte de processo importante e crucial para a empresa está utilizando inteligência artificial não governada e sem que todas as áreas que devem governar tenham ciência. Então, acho muito importante e oportuno essa participação nesse painel e espero estar colaborando. Obrigado. Obrigada, Marco. Agora sim, agenda de seguros, Haraguchi.
Conta para a gente como que vocês estão implementando a governança de dados e a generativa dentro da Bradesco Seguros, por favor. Bom, Thelma, primeiro, obrigado pelo convite. Também cumprimentar os colegas aqui do banco, da Bradesco Seguros, que estão nos acompanhando. Concordo totalmente com a visão aqui. A EY nos ajudou a estruturar a governança de dados na Bradesco Seguros já há bastante tempo. E a governança de IA é uma extensão da questão da governança de dados, não tem jeito, né? Até porque dado é o backbone de qualquer modelo de IA, seja generativo ou não, que a gente vá construir na organização. Falando especificamente de IA generativa, a gente tem uma governança, tem um estatuto, mas aquilo que a gente fala, né, mais do que um memorando na parede, um workflow, é importante a gente unir as pessoas, quebrar as barreiras nesse momento de corrida do ouro da IA, né? Tá todas as áreas aí com a meta de fazer uma entrega de IA na companhia. Então, como que a gente consegue fazer com que uma organização com 8 mil funcionários, diferentes empresas, diferentes departamentos, colabore para a gente chegar do outro lado? E, de certa forma, foi o que a gente fez. A gente criou um grupo, uma comunidade de dados IA, uma tribo específica para trocar experiências entre cientistas de dados, engenheiros de machine learning em relação aos aprendizados que foram feitos. Relacionados a GenAI, além da BIA, no nosso caso é corretor, não é a BIA gerente do banco, né, mas a gente tem a BIA que apoia os corretores para apoio em relação à dúvida de produtos, de processo, ela já está habilitada atualmente com IA generativa. E além desse caso, a gente tem outros 30 em uso em várias áreas do grupo segurador, seja em subscrição de risco, seja para a questão do jurídico, realmente vários casos em uso para a gente poder apoiar aqui a eficiência do próprio funcionário da Bradesco Seguros no seu dia a dia. Tem uma parte importante que se refere à documentação. Então, muito do que foi falado aqui na jornada, né, a gente já tinha uma estrutura de modelos de riscos em várias mãos, a gente tem documentados mais de 350 modelos, tanto de machine learning tradicional como de IA generativa também já estão sendo documentados, e a importância disso é justamente você trazer visibilidade daquilo que está sendo feito, como foi colocado pelo Márcio, né? Está todo mundo correndo atrás, vez ou outra tem área fazendo uma determinada funcionalidade de um produto, e se não conversar com outra, não souber que você está usando uma mesma base de conhecimento, você vai acabar tendo problema. Então, o foco hoje realmente é a gente evoluir com a governança, tem muito a ser feito, várias áreas nos apoiando nessa jornada, para que a gente possa dar visibilidade e trabalhar na cultura e nos habilitadores de tecnologia para a gente avançar com essa jornada. Obrigada, Rara. Bom, vamos entrar agora, pessoal, na agenda de governança de IA generativa. Acho que está todo mundo ansioso para isso. E primeiro macro processo aqui que a gente estrutura dentro da nossa metodologia da UI é a definição e a seleção consciente, que basicamente significa o pré-ciclo da geração ou do desenvolvimento desse ativo dentro da organização. Aqui a gente está falando sobre eu ter a confiança de escolher os meus parceiros corretos, né? Muito se fala sobre as Big Techs serem corresponsáveis ali por tudo que é gerado de informação ou desinformação dentro desse mundão aí que a gente vem explorando cada vez mais. E quando a gente se associa, né, nós como instituições financeiras, nós nos associamos a essas empresas, qual a escolha do meu melhor fornecedor? Como é que é feita essa seleção? Isso precisa ser feito de uma forma muito consciente e precisa ser, essa escolha tem que ser bastante assertiva, no sentido de que estamos juntos, de mãos dadas, para fazer isso acontecer dentro da minha instituição. Dentro desse macroprocesso, a gente destaca tanto esse credenciamento quanto a homologação. E aqui eu abro a pergunta para o Banco do Brasil, como é que essa definição criteriosa de parceiros e tecnologias, apoiada por uma governança sólida, ajudou vocês a criarem uma base segura e alinhada aos valores do banco, Júlia? Bacana. Essa etapa, Thelma, ela é uma etapa crucial, né? Por quê? No nosso caso, o Banco do Brasil é uma empresa com um legado, né, bastante grande, aí são mais de 200 anos de história, mais de 80 milhões de clientes. A gente não pode simplesmente pegar uma ferramenta, né, e plugar nos nossos processos, né, como a gente fala, plug and play ou plug and pray, né? A gente sabe que às vezes não é tão simples assim, né, a gente fazer as integrações. Mas o que acontece? Todo dia surgem, né, LLMs novos, ferramentas novas. Como é que a gente vai saber se esse LLM ele de fato tem aderência, né, e vai entregar com qualidade aquilo que o banco está buscando? Então nós desenvolvemos, né, em conjunto com a UI aqui, um processo para homologação desses LLMs. Foi muito interessante porque ele usa agentes
múltiplos, né, multi-agentes autônomos para poder fazer o ataque ao modelo, o desafio ao modelo, interpretar os resultados, fazer essa orquestração e fazer um teste mesmo em ambiente dinâmico daquilo que a gente costuma fazer, né, testes de estresse para avaliar até que ponto o modelo tem alguma vulnerabilidade. E foi muito interessante, nós pegamos 2 modelos em específico que são amplamente conhecidos e usados no mercado, e esses modelos eles reprovaram em mais de 70% dos testes de vulnerabilidade, quando a gente expõe, por exemplo, a questões voltadas a linguagem tóxica, preconceito, questões raciais, questões voltadas a suicídio, armas. Então, são vulnerabilidades específicas, né, que a gente quer ali exatamente explorar o quanto o modelo está preparado para lidar com aquilo. E a gente identificou que havia essa necessidade de desenvolver guardrails específicos para tratar essas vulnerabilidades. Então foi um teste muito interessante. A partir do momento em que a gente identifica as vulnerabilidades, a gente consegue endereçar cada uma delas, né? Não significa que nós não vamos usar os modelos, significa que a gente vai tratar essas vulnerabilidades, identificar melhor técnica, seja um fine tuning, seja, né, uma questão de contexto, seja ali um guardrail. E no caso desse específico, desse teste que nós fizemos, ao aplicar o guardrail, as vulnerabilidades caíram ali para menos de 10%. Então, o fato é, a gente não pode simplesmente pegar uma tecnologia e plugar no processo, né? A gente precisa fazer essa homologação, principalmente quando a gente está falando de um LLM, de um modelo que nós não temos acesso ao código dele ou a todas as questões que estão ali, né? E essa é uma etapa bem importante no uso da IA generativa para nós. Obrigada, Julie. Luiz, Banco do Nordeste, né? Como é que a governança de dados que vocês estão estruturando prepara o banco para tomar decisões mais conscientes na escolha de parceiros e tecnologias para o futuro de IA? Bom, no caso do banco, só tirar esse bichinho aqui que ele fica zunindo aqui no meu ouvido, ele fica um ecozinho chato aqui. Mas vamos lá. No caso do banco, o projeto estratégico que a gente definiu, projeto estratégico de governança de dados, ele está estruturando todas as bases necessárias para a gente evoluir para essas próximas etapas do roadmap que o banco está desenhando. Nesse projeto, a gente já tem definido uma série de arquitetura de dados extremamente importantes para a gente poder fazer esse nível de evolução, principalmente focado no cliente, que esse é o nosso ponto. Fator social muito forte e o foco no cliente deveras importante. E ali, nessa estruturação do nosso programa, né, de governança de dados, a gente tem feito uma parceria muito forte com vocês, né, de fato, para a gente tentar evoluir cada vez mais cases que a gente possa extrair de dentro do banco, na prática, né, aquilo que a gente pode oferecer de melhor. A gente também, com a área que está estruturada lá de suporte a essa governança, a gente tem iniciativas, né, voltadas para a IA, e essas iniciativas elas vão se estruturar e vão ficar cada vez melhores em cima dessas bases de dados que a gente está estruturando em conjunto com o projeto. A nossa visão também inclusive, ampliar e aperfeiçoar parcerias com fornecedores. Hoje a gente trabalha muito forte dentro do ambiente Azure, né, da Microsoft. A gente teve uma preocupação muito grande quando foi tratar de IA para os nossos colegas utilizarem, exatamente de resguardar essa questão dos dados. Não dá para a gente jogar um dado numa nuvem qualquer, processado por uma empresa qualquer, se a gente não sabe o que está acontecendo com essa informação. Essa é uma preocupação que nós tivemos e é imensa, não adianta. A gente tem conversado, também aberto um canal com o Serpro, exatamente porque eles têm uma iniciativa de nuvem soberana que evita esse contato de quem não é governo, né, ou um contato que é estranho para a gente, aquelas informações que são dados estratégicos importantes para nós, a preservação deles, né? E também a gente tem conversado bastante com o IBM, a ideia é que a gente comece a tratar um processo mais sólido de governança de IA, né, de ponta a ponta, até porque, como bem disse o Guilherme, né, existem aí as Shadow IA da vida, e essas tecnologias elas vão estar presentes, os usuários vão utilizar, não adianta, eles vão achar algum espaço onde eles possam utilizar. Não gosto da tecnologia tal, né? Aí começa aquela bandeirinha, né? Eu gosto da tecnologia A, da B, da C, e se você não controlar o seu ambiente, você não vai controlar a sua informação, o seu dado, hora ou outra,
provavelmente sua organização vai estar exposta em algum lugar aí do mundo cibernético, né? Obrigada, Luiz. Bom, saímos da etapa de credenciamento e homologação e agora nós vamos para a etapa de estruturação e desenvolvimento responsável, que basicamente depois da gente escolher, a gente precisa estruturar, desenvolver e proteger. É preciso garantir segurança, privacidade e alinhamento ético desde o início. Pergunta para o Banco do Brasil. Como vocês estruturaram a organização dos ativos, Julie, e garantiram que o desenvolvimento dessas soluções fosse responsável, seguro e alinhados aos princípios éticos do Banco do Brasil? Legal. Acho que a primeira etapa, né, desse processo é você definir as diretrizes claras do que pode e o que não pode, qual é o direcionamento em relação ao desenvolvimento de modelos e soluções com IA. No caso do banco, a gente já tinha diretrizes básicas, nós evoluímos isso e esse ano nós publicamos o nosso guia de diretrizes da IA responsável, né? Fomos o primeiro banco a fazer essa publicação e está disponível no nosso site de relação com investidores aqui para quem se interessar. E aí, a partir dessas diretrizes, que de forma clara elas orientam o trabalho para o desenvolvedor, para o usuário, para quem está ali interagindo com uma solução dentro do banco, a gente coloca isso, estrutura isso dentro de um sistema, de uma ferramenta. No nosso caso, a nossa ferramenta se chama Gaia, que é a gestão dos ativos aí, analíticos e de IA, né? E essa ferramenta ela faz a gestão do ciclo de vida de todas desses modelos, dessas soluções. E começa então desde o cadastramento, né, até a etapa de colocar em produção. O que é importante nesse processo? Primeiro, né, a participação de múltiplos intervenientes, né, na avaliação desses casos. No nosso caso, a gente tem, para colocar alguma solução no ar, avaliação sobre o aspecto da segurança de dados. Então, o time, né, responsável vai olhar as questões de privacidade, se existe algum dado pessoal, como é que está sendo o tratamento daquele dado pessoal específico, e a validação dos modelos, que também é um ponto super importante, o Henrique trouxe aqui, né, somos regulados, precisamos fazer isso aí por força de regulação do Banco Central, mas a gente vai além disso e busca fazer isso da melhor forma possível, também olhando para o negócio. E essa catalogação, hoje nós temos mais de 1.500 modelos catalogados, nos ajuda também a ter essa visão do inventário e facilita o reuso, né? Porque tem muitos modelos ali que podem ser também reutilizados pelas áreas, isso acaba virando um grande marketplace, né, de soluções de IA, e ajuda também da parte da governança, quem está aqui, a ter esse olhar de todo esse ciclo de vida das soluções, né, desde a implementação, desde a criação do desenvolvimento até a implementação do modelo e monitoramento. Perfeito, Julie. Marco, vou colocar para você agora essa pergunta, porque a Julie está comentando ali sobre catalogar, a gente definir os riscos de tudo que é produzido de ativos de inteligência artificial dentro das instituições. Como que você enxerga que o passo que vocês deram, né, de implementar ali toda a parte de processos, metodologias, controles, né, o monitoramento baseado, né, numa ótica de auditoria interna, como é que você enxerga que o Banco do Votorantim já saiu ganhando com isso, né? Quais os ganhos que vocês tiveram em relação a isso? Acho que o principal ganho inicial foi até mesmo antes da gente estabelecer uma governança com políticas e procedimentos, a gente foi capacitar todo o time. Né? Junto com vocês, a gente montou um treinamento que foi muito adequado. A gente alinhou conhecimento, então você tem profissionais que têm muita familiaridade com tecnologia, outros menos, e a gente conseguiu, óbvio, dentro das ferramentas homologadas pelo banco no início do trabalho, a gente conseguiu capacitar todos os auditores para terem condições não somente de utilizar as ferramentas, mas também ter condições de, quando se deparar com uma solução de IA, ter condições de auditar e criticar o processo. Então acho que esse foi um ponto crucial para o sucesso ali do início da jornada. Um segundo ponto, a gente estruturou uma área, então hoje dentro da auditoria a gente tem uma área específica para falar não somente de metodologia, mas também para falar de governança de IA. Então a gente deu poder ali dentro da estrutura para uma função chamada governança de IA, time capacitado, com uma estrutura que olha para isso, a gente conseguiu de fato montar uma governança dentro da auditoria. Então assim, todas as iniciativas internas da auditoria passam por um processo de homologação, garantindo que ela segue todos os padrões que a gente estabeleceu, que fala com ética, sem vieses, com segurança. A partir da aplicação, a gente pega um case,
roda com todos os gestores da auditoria para ter uma validação e aprovação. A partir disso, a gente cataloga essa solução e, a partir daí, todos os outros auditores já podem começar a utilizar. Além disso, a gente já tem outras soluções de inteligência artificial que a gente já catalogou no banco, BV mesmo, para que todas as áreas pudessem utilizar também. Perfeito, Marco. Obrigada aí pelos exemplos. Passamos agora para a fase de validação e aprovação formal. Então, falamos aqui das escolhas conscientes, né, de quem serão os meus parceiros, como é que eu defino as minhas melhores práticas, né, para que eu esteja ali em compliance com isso, como que eu vou catalogar esses meus riscos. E aí sim, uma vez que eu desenvolvi uma solução, né, de inteligência artificial, como que é esse processo de validação e aprovação, né? Dentro da nossa metodologia da UI, a gente fala muito em criar agentes, né, que são robôs que confrontam, né, que vão ficar ali identificando as vulnerabilidades de qualquer ativo que for gerado para a inteligência artificial. E a gente tem até um nome técnico para isso, que é o Red Team, que é a gente, de fato, ficar ali realmente testando com agentes de IA, testando esse ativo e verificando ali o que pode ter de vulnerabilidade dentro do que foi construído, até para suportar a instituição e, de alguma forma, prevenir qualquer tipo de exposição a risco. Julie, voltando aí a pergunta para você. Como que essa criação de processos formais e rigorosos de validação e aprovação ajudaram a garantir a governança, a confiança e responsabilidade da implementação das soluções de IA no Banco do Brasil, as mais 700, né, como vocês já comentaram? Não, bacana, a gente já tem, né, como eu comentei, essa esteira para fazer toda a gestão do ciclo de vida e colocar soluções em produção. Para IA, para os modelos de IA tradicional, aí machine learning e outras técnicas, isso já acontece, né, dentro de um processo de validação. E o bacana disso é porque não é um trabalho de uma área só dentro do banco, né, são várias áreas que participam desse processo, o que torna essa abordagem mais rica, na minha visão. Entra o time de compliance com uma visão ali de risco, entra o time de segurança da informação, né, entra a diretoria de riscos também. Então, acho que assim, essa construção, acho que a primeira grande lição é isso, né, ela não é uma missão de uma área só. O tema ele é multidisciplinar mesmo e precisa, né, ter o envolvimento de várias áreas do banco, né, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente. E a segunda grande lição aprendida, quando a gente migra isso para a IA generativa, a gente tem que fazer algumas adaptações. Primeiro, a gente precisa falar sobre definições. Parece básico isso, né? Mas as simples definições, né, do que é uma IA generativa, o que é um prompt, o que é um sistema de IA, o que é um agente, o que é um assistente, todas essas são definições muito importantes de serem feitas, porque principalmente por serem termos e nomenclaturas novas, muitas vezes há uma confusão, né, do que eu estou falando afinal nesse caso aqui, né? Então essa questão das definições, ela é muito importante, quando a gente faz isso dentro de um ciclo também. Um outro ponto é a adaptação da governança. Então a forma como nós fazemos a governança de um modelo tradicional não é a mesma forma como nós vamos fazer a governança de uma solução de IA generativa, de um caso de uso, né, que é a nomenclatura que a gente usa, porque nesse caso nós não estamos validando o modelo, nós estamos validando um caso de uso e as respostas que esse caso de uso está dando estão adequadas para aquele problema de negócio. E elas vão precisar ser monitoradas dentro de um ciclo de vida com uma curadoria humana, né, aquele conceito do human in the loop. Por quê? Porque a IA generativa ela vai aprendendo, né, de acordo com o contexto, então é necessário que haja esse monitoramento. E a validação, no caso da IA generativa, ela é diferente também. Então, essa foi a nossa, vamos dizer assim, a grande lição aprendida desse processo. A gente não pode fazer com que a governança ela prejudique esse aprendizado ou que ela seja uma trava para o processo. Pelo contrário, ela precisa ser uma habilitadora, né, da evolução da IA generativa, porém a gente precisa fazer isso de uma forma adaptada. Então, nós temos falado muito lá no banco de duas coisas. Primeiro, a governança integrada, que foi um ponto que você trouxe, né? End-to-end, ou seja, desde o dado até o produto final, né? A gente precisa ter isso dentro de uma esteira única e a gente precisa ter uma governança que ela é adaptativa. Ela é adaptativa de acordo com a criticidade do caso de uso.
se ele é um caso de uso que vai ficar ali um assistente, né, dentro da máquina ou assim voltado ali a ajudar aquele funcionário específico dentro de uma tarefa, é uma situação. Agora é uma IA generativa que vai servir ao cliente, vai dar respostas ao cliente, é uma outra situação completamente diferente. Então a gente precisa ter também esses diferentes pesos e medidas, porque senão o molho fica, né, como a gente fala, mais caro que o peixe, né, se a gente quiser usar a mesma governança para tudo. Obrigada, Julie. Henrique, considerando a diversidade de negócios, né, do Bradesco e a forma como vocês estão escalando esse tema de IA dentro da organização, conta para a gente como é que você está fazendo esses processos de validação e aprovação para garantir ali um menor risco, né, em relação à reputação, à marca, ou algum viés, né? Então, por favor, conta para a gente como é que vocês estão fazendo isso lá no Bradesco. Muito bem. No Bradesco, a gente criou um framework de governança de IA que envolve múltiplas áreas também, como a Juliana trouxe aqui. Deixa eu tirar esse fone, atrapalha mesmo. Que nos ajuda a ter áreas de risco, de controle, nós da área de dados, inteligência artificial, áreas técnicas, olhando para o problema juntos e governando o que está acontecendo, né? Como foi trazido aqui também, é tudo muito novo, então a gente ainda aprende formas de fazer. Hoje a gente tem algo similar ao que você trouxe como Red Team, que são grupos internos e externos, pesquisadores que nos apoiam, fazendo algumas simulações de ataque ou tentativas de identificação de vulnerabilidades em prompt, né, que tem muita coisa sendo inventada ainda. Então a gente tem grupos de pesquisadores e grupos internos nossos e de inovação fazendo esse tipo de exploração. Mas a gente criou também, vou falar um pouquinho da plataforma de inteligência de dados generativa, a gente chama de Bridge, o que é a Gaia do Banco do Brasil, para a gente é Bridge. Né? A gente tem a Bradesco a inteligência de dados generativa, ela permite que internamente eu conecte com qualquer player, OpenAI, Gemini, DeepSeek, qualquer coisa que surgir, apoiados pelo parceiro Microsoft, que a gente tem de tecnologia também, né, dentro desse ambiente governado, junto com o ambiente de dados, o ambiente de plataforma de decisão, todo mundo integrado num lugar só, que permite que a gente habilite qualquer caso de uso em qualquer área de negócio, dos mais diversos, e faça experimentos rápido. E a vantagem é estar integrado com outros sistemas do Bradesco já, então eu consigo escalar mais fácil, controlar custo, que é um ponto que no começo era mais crítico, agora está um pouquinho mais barato o token, né? Mas o custo de token de IA generativa era muito alto, então essa é uma governança importante de ter também, né? Evitar que a gente faça um caso de uso que não vai se pagar, porque o custo de uso da IA generativa pode ficar mais caro do que automatizar de outra forma mais simples, né? Então isso permite que esses grupos testem, avaliem, todo mundo olha, área de controle, área de negócio e a gente, e tome a decisão, dá para escalar, está seguro, e a gente evolui. E tem sempre essa questão de ter um cientista de dados junto, acompanhando o projeto, monitorando, entendendo as métricas de performance de IA, que são diferentes de outras métricas de performance que a gente estava acostumado, né? Para que isso ganhe maturidade e a gente possa escalar. E conforme a gente vai ganhando maturidade, a gente vai escalando aos poucos, pilotando, escalando e ganhando confiança. Mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe nesse mundo e vai aprender. Então esse grupo continua aprendendo, testando, e provavelmente vai ter que automatizar também Red Teams e coisas similares, né? Com certeza. Eu costumo falar que isso aqui a gente vai aprender, pessoal, é vivo, né? Então a gente vai ter sempre que ficar adaptando, porque a gente vai descobrir coisas novas ao longo do caminho. Bom, então só recapitulando aqui. Identificamos aqui, fizemos algumas escolhas inteligentes, aplicamos algumas das melhores práticas, mapeamos tudo que eu tenho de ativo de IA dentro da minha organização, crio esse processo para os novos ativos que vão entrar, classifico esses riscos, depois disso começo o desenvolvimento, aplico algumas regras para validar, né, o que eu desenvolvi, para verificar se teve algum gap, alguma vulnerabilidade na solução que foi construída. A partir disso, crio um comitê de aprovação, né, que vai, de alguma forma, validar se aquela solução está ok, para que eu suba dentro do meu ambiente de produção e coloque isso dentro de uma plataforma. Tá? Então, basicamente, esse é o processo, de uma forma muito simples e didática, falando para vocês. A partir disso, a gente passa para uma fase de quarto macroprocesso, que a gente chama, que é o monitoramento disso e o controle, né? O monitoramento contínuo. Então, essa etapa é uma das mais importantes. E hoje, sim, existem ferramentas de mercado para se fazer isso, mas eu acho que o mais importante não quero usar uma ferramenta, preciso monitorar, faça o desenvolvimento dessa ferramenta de monitoramento, porque isso é o que vai tangibilizar e que vai fazer você tomar novas decisões a partir disso. Então, entrando um pouquinho nesse tema, eu vou voltar aqui para a Julie. Como é que vocês estruturaram esse processo de implementação e monitoramento contínuo, né? Garantindo que
tudo que seja produzido evolua de uma forma segura, eficiente e alinhada aí aos objetivos organizacionais do Banco do Brasil. O monitoramento é uma etapa super importante, muitas vezes negligenciada, né, das soluções. Esses dias eu vi um estudo da Harvard Business Review e eles fizeram um levantamento de mais de 1.100 artigos científicos sobre desenvolvimento e aplicação de GenAI. E a grande maioria desses artigos versava sobre o tema da pré-implantação e da implantação, mas nenhum deles trazia o monitoramento, que é uma etapa super importante, né, do processo. Então, não é uma etapa que pode ser negligenciada. No nosso caso, o que a gente fez? A gente desenvolveu, em primeiro lugar, né, métricas específicas, né, em conjunto aí com vocês, nos apoiando para identificar que tipo de métrica eu posso utilizar para monitorar, né? E aí tem algumas métricas da IA tradicional que servem também para a IA generativa, mas tem algumas coisas que são específicas da IA generativa. Então, quando a gente fala sobre completude, sobre aderência da resposta, né, sobre questões de vieses, então tem, de acordo com o caso específico, aí vai ter que ser definida ali a métrica, né, para ser feito o acompanhamento. E a partir do momento que se define essa métrica, e nós fizemos um catálogo, uma árvore de decisão com diferentes tipos de métrica para apoiar os nossos gestores, a partir do momento que ele tem um caso, ele pode, a partir dessa árvore, identificar qual é a melhor métrica para ajudá-lo, e a gente facilita o processo, inclusive dando o script já, né, de monitoramento ali semi-pronto para que ele possa configurar. Aí a gente vai para uma etapa de pensar qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer esse monitoramento, né? No nosso caso, a gente testou a ferramenta do Watson X Governance, que, né, tem ali várias soluções embarcadas da IBM, e a gente também vem identificando assim, outras possibilidades de fazer esse monitoramento. No caso específico da IA generativa, uma das nossas diretrizes é o que eu falei aqui, comentei um pouquinho antes, que é o conceito da curadoria humana, né? Então, é muito importante que esse processo ele aconteça para gerar o aprendizado dentro do modelo e os ajustes que são necessários, né? Principalmente quando a solução é colocada em produção, né? Logo que ela é colocada em produção, ela entra numa etapa ali que a gente chama de garantia, né? Ela tem que ser avaliada ali, né, em tempo real para fazer os ajustes necessários. Obrigada, Julie. Vamos lá, Rara. Conta pra gente como que vocês estão estruturando todo esse processo de controle e monitoramento para as próximas soluções de inteligência artificial. E lá vocês têm um hub, né? Vocês estão construindo aí todas essas soluções. Como é que vocês estão aí fazendo esse monitoramento e controlando as próximas soluções de IA? Bom, então, acho que é muito o que falam, né? Depois de tanto, tem a história do purgatório das POCs, né? Depois você coloca em produção e a mensagem é aquilo que a gente estava discutindo, né? Você colocar um modelo no ar não é o final, é só o começo, né? Justamente porque é nessa hora que eventualmente tem gestor que deixa lá o modelo esquecido e como qualquer modelo, mesmo antes da IA generativa, com o passar do tempo o modelo eventualmente ele pode ir perdendo a sua aderência. Então, se antes você tinha metodologias aí mais tradicionais para o modelo de predição binária, TOKS, como a Julie falou, para os outros modelos anteriores, tem formas de você medir isso, mas acho que o recado principal é você não desperdiçar os aprendizados, né? Então, quando você tem um projeto, a quantidade de aprendizados que você tem, e não só em relação à IA generativa, né? Acho que eu vi uma comparação esses dias, não sei de que publicação, mas comparando a questão da IA generativa com a corrida do homem à lua, né? Então, ela puxa uma série de outras necessidades da companhia, seja relacionados à cloud, à cibersegurança, à infraestrutura. Então, esses aprendizados têm que ser, de certa forma, componentizados, né, e agregados para que você consiga fazer cada vez melhor, cada vez mais rápido e com responsabilidade. Então, essa questão dos aprendizados, eu diria que é o ponto 1. 1.2 é a história de ownership. Então, a gente estabeleceu para cada uma das áreas da organização um owner, né? Assim, você tem na metodologia ágil já o termo do PO. Então, para a IA generativa, de certa forma, é a mesma coisa, né? Você tem que ter um owner, e não é a galera, os cientistas de dados, não é a TI, é do negócio que, de certa forma, encomendou aquele desafio. E essa pessoa, e esse é um dado que a gente vê em todas as experimentações, né? O modelo vai ser tão bom quanto a participação da área de negócio nesse refinamento, como a Juliane comentou. Você tem um human in the loop ajudando a você evoluir e construir a sua base da verdade, o ground truth, num exemplo de chatbot, é o que faz a diferença na hora de você ter realmente uma boa assertividade. Então,
primeiro aprendizado, segundo a questão do ownership. Acho que o terceiro ponto, acho que muito foi falado, né? Essa é uma agenda transversal, então de largada você contar com o apoio de áreas de risco, área de segurança e privacidade, jurídico, é realmente o que vai fazer a diferença entre você ter, de certa forma, um voo de galinha ou algo que realmente vai se sustentar ao longo do tempo. E aí contar muito com todas as áreas da organização, RH, com a capacitação, próprio marketing, endomarketing, para divulgar, porque é um movimento cultural. Todo mundo está no afã, digamos assim, de testar a tecnologia e, de certa forma, você tem que trabalhar em múltiplas áreas para conseguir fazer essa transformação acontecer. Muito bem, Rara. Bom, pessoal, partindo agora para o final do nosso painel, eu queria, de uma forma curta e objetiva, um exemplo prático de aplicação de governança. Vou começar pelo Henrique, que está ali na ponta. Vai lá, Henrique, conta para a gente. Vou deixar aqui, então, a mensagem da plataforma. Crie uma plataforma que seja central para que todos os seus casos de uso sejam governáveis, né? Não deixe as plataformas se proliferarem por área de negócio, por departamento, por empresa do seu conglomerado, né? Acho que esse para a gente tem sido importante, facilita muito ter um ponto central para olhar e entender o que está acontecendo e governar, permitindo que escale, sem travar ninguém, né? Mensagem que eu deixo aqui. Muito bom, Henrique. Vamos lá, Luiz. Dá um exemplo para a gente aqui, por favor, de aplicação. Bom, eu acho que o mais importante é você criar uma estratégia, tá? A gente tem uma estratégia bem definida. A gente não pode deixar os modelos num canto, né? Deixar eles lá e achar que eles vão se resolver sozinhos, né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa performar e a gente precisa ter como estratégia, e já que eu estou falando de estratégia, a gente tem gente que está envolvida nesse trabalho. E se você tem gente que está envolvida nesse trabalho, você tem que fazer o trabalho humano, de conscientizar essas pessoas no uso dessas tecnologias, mas também você tem que formar os seus profissionais no uso dessa tecnologia. Então, não dá para esquecer que nesse movimento de estratégia, né, a gente não esqueça as pessoas que estão no meio desse processo, né? E no caso do banco, a gente está estruturando bem essa estratégia, tanto para dados como para IA, justamente para a gente ir de uma ponta a outra, né, cuidando desse movimento, para que ele não seja um mero voo de galinha, para que a gente estruture ele e sustente ao longo do tempo. E, principalmente, o banco tem pressa, né? E, como diria o professor Silvio Meira, a diferença entre a pressa e o desespero está na estratégia, tá? Então, é nesse movimento que a gente está indo, é nessa toada que o banco está indo, tá? Perfeito, Luiz. Julie. Completar esse ponto, né, da estratégia é super importante. Obrigada por ter trazido, porque ele é o ponto de partida mesmo, né? A IA vai ser tão boa quanto a estratégia, quanto o problema de negócio que a gente der para ela resolver, né? Ela é muito mais sobre a pergunta do que sobre a resposta. Mas a gente tem agora tratado muito sobre a governança dos agentes de IA. Aliás, essa feira, né, esse evento aqui, a gente está falando muito sobre a IA agêntica e já esse tema já tem trazido desafios para nós na governança. Então, a mensagem, assim, a lição aprendida é desenvolver ao longo mesmo, né, do ciclo. Não tem como a gente esperar ter a governança 100% pronta para começar a experimentar, né? A governança ela precisa ser um habilitador desse aprendizado corporativo, né, rumo às tecnologias mais disruptivas. E no caso de agentes de IA, a gente aproveita todo esse conhecimento e todo esse legado da IA generativa, mas já vem com novos desafios, né? Novos desafios, como fazer essa orquestração. Então, é o projeto do momento e a gente já vem aí desenvolvendo em tempo de produção mesmo, como que vai ser a governança. Essa tem sido o nosso aprendizado, Thelma. Obrigada, Julie. Marco, vamos lá. Vamos rápido, que temos tempo. Vou ser direto, acho que trazer alguns exemplos de case, né? Você mencionou. Eu acho que na auditoria interna a gente tem usado a inteligência artificial para escalar muitos testes. Por exemplo, alguns testes que um auditor demorava 15 minutos para abrir uma planilha, validar algumas informações nesse documento PDF, por exemplo, hoje a gente consegue validar 100% dos dados do banco em alguns minutos, utilizando inteligência artificial. Então, o ganho na auditoria interna, você consegue ser muito mais assertivo e, de fato, agregar muito mais ao negócio. Você não vai mais agora com algumas visões, uma amostragem. Não, a gente vai e olha para 100% dos casos. Então, acho que para a auditoria interna isso é essencial, fundamental e não tem como a gente voltar atrás. É isso aí, ganhando tempo, né?
Vai lá, Haraguchi. Acho que para ser bem sucinto, como colocaram aqui, é começar, né? Tem que iniciar por algum lugar, mesmo sem uma plataforma 2 anos atrás. Um bom SharePoint faz milagres, né? Você, de certa forma, cadastrar lá já ajuda numa grande organização aqui a enxergar que tipos de modelos estão sendo construídos, sobre que temas, trabalhar a taxonomia, como colocou aqui, né? Ter um glossário de definições, né, seja no normativo, seja no outro instrumento menos formal, ajuda você a gerar entendimento em grandes organizações, mesmo pequenas organizações também. Então, acho que a governança vem aí justamente para somar, para ajudar a gente a acelerar essa agenda, que de fato é muito desafiadora e todos nós temos bastante a aprender. Obrigada, Haraguchi. Acho que aqui, pessoal, eu deixo como uma mensagem final. A gente tentou trazer para vocês aqui uma variedade, né, de portes de instituições públicas, privadas, seguros, né? Eu acho que para vocês entenderem que não importa, né? Não preciso colocar a jornada inteira, implementar essa jornada inteira, mas comecem fazendo um pedacinho, um recorte. Por exemplo, o Banco Votorantim fez um recorte específico para risco, né? O Bradesco Seguros está ali desenvolvendo toda a sua jornada. Banco do Brasil, sim, fez toda a jornada, porque tinha a facilidade da área de validação de modelos, a área de dados, ficaram todos na mesma estrutura. Bradesco está ali implementando todos os seus processos. O Banco do Nordeste, construindo um alicerce muito sólido, né, da governança de dados para evoluir para a governança de IA generativa. Então, não importa o tamanho, né, desse controle, desse monitoramento. Acho que o que vale aqui é o apetite e a prontidão ao risco que a sua organização tem. E sim, né, é começar a evoluir dentro dessa agenda. Como eu comentei no início, é uma agenda que vai ter evolução, ela não é fixa, a gente vai aprender, até porque ninguém aqui nessa feira conhece, né, ou sabe tudo que vai acontecer. A tecnologia está muito exponencial, a gente não consegue prever ali tudo que vem pela frente. Então, sim, a gente vai sempre lidar com uma situação nova, mas o mais importante é você ter o controle disso. Uma vez que você tem o controle, você consegue, né, ajustar o caminho, trazer uma solução, começar a monitorar isso de uma forma muito mais rápida e possibilitar que a sua instituição ela não esteja ali tão exposta ao risco. Então, essa é a nossa mensagem para vocês. Queria agradecer todos os meus convidados aqui. Obrigada, Henrique Arutin, obrigada, Luiz Humberto, obrigada, Julie Paulista, obrigada, Marco Aurélio, obrigada, Haraguchi. Sempre um prazer estar com vocês e muito obrigada, né, pela gentileza e pela disponibilidade de vocês virem contar aqui para a gente um pouquinho da estratégia de vocês, o que vocês estão fazendo para uma agenda tão relevante como essa. Muito obrigada, viu?